Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de ler um texto bíblico com vocês, se encontrar no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1, que está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. E nós vemos aqui no versículo 3 que já há bênção para todos nós, porque aqui no versículo 3 disse que Jeremias, ele desceu à casa do oleiro e ele já estava trabalhando na sua obra. Deus, ele não espera a sua decisão, ele não espera a sua posição e nem a sua opinião para começar a trabalhar. Antes de você começar a orar e antes de você começar a clamar para ele, jejuar, ele já começou a trabalhar a seu favor. Quando você estava se arrumando para vir na igreja hoje, para vir pedir resposta, para vir pedir cura, para vir pedir libertação, para vir pedir bênção, para pedir portas abertas, Deus já estava trabalhando a seu favor. Mas o Senhor, ele se apresenta a Jeremias usando o exemplo do oleiro. E ele usa o exemplo do oleiro para revelar a sua identidade e a sua vontade. Por que a sua identidade? Ele se apresenta como oleiro. E o oleiro, nós vemos aqui na palavra do Senhor, que o oleiro é uma pessoa entendida, que entende de barro, que trabalha com barro. E aí vem aquela pergunta: mas Deus trabalha com barro? Aonde é que está escrito que Deus trabalha com barro? Lá em João, no capítulo 9, versículo 6, Jesus, ele está de frente com uma pessoa cega. E ao contrário do que já vinha acontecendo no caminho de Jesus, ele não disse seja curado, ele não disse a tua fé te salvou, seus pecados estão perdoados. Ele simplesmente abaixa a sua cabeça, ele cospe naquela terra que é o chão, ele abaixa, ele começa a mexer, ele faz ali uma porção de barro. E com essa porção, quando ele se levanta, ele coloca nos olhos daquele cego. E esse homem cego, ao lavar os olhos com a água, ele ficou curado. Mas por que Jesus usou barro para curar aquele homem cego? Aí a gente tem que ir lá em Gênesis, lá no início, para descobrir a resposta. Lá em Gênesis, capítulo 2, em versículo 7, na formação do homem, diz o Senhor que formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Eu e você somos pó da terra. E quando eu falo pó da terra, muitos podem confundir com terra, e tem diferença, porque o vocabulário mudou muito daquela época para essa época. Esse pó da terra é conhecido hoje em dia como argila. Então o Senhor, ele pega a argila, mas ele não formou o homem, ele precisava de mais um elemento. Então ele toma a água e ele forma o barro. E depois que ele forma o barro, ele molda o ser humano. E logo em seguida ele sopra o fôlego de vida. Aí o homem foi feito alma vivente. Mas a água, ela também é uma representação do Espírito Santo. Aonde há água, há vida. E aonde há Espírito Santo, há vida espiritual. Aleluia. Mas Deus, no oleiro, ele começa a trabalhar. Ele mostra para Jeremias que assim como o barro na mão do oleiro, nós somos semelhantemente iguais nas mãos dele. E o Senhor, ele vai dizer para Jeremias a forma, aqui na revelação,
a forma com que o oleiro prepara, porque tudo tem uma etapa, tudo tem um processo. Deus, o oleiro, ele toma primeiro a matéria-prima. A escolha da matéria-prima é fundamental para o resultado final. O oleiro, ele quer fazer um vaso de barro. Então, antes de fazer o vaso, ele tem que ter a matéria-prima. Existe, então, a terra e existe a argila. A argila, quando é molhada, quando a gente joga água, ela vira barro. Só que a terra, quando você joga água, ela vira lama. E como está cheio de crente sendo usado como vaso de lama nas igrejas, fingindo unção, trazendo coisas que não agradam a Deus, tanto para a sua vida como para a vida espiritual da igreja. Deus, ele tirou as pessoas, tirou a gente do lamaçal do pecado. Nunca Deus usa lama para formar o vaso. Deus usa o barro, ele usa a argila. E nesse processo, nós vemos que o oleiro, ele pega a terra e ele, quando ele pega a argila, ele começa a mexer com a sua mão a argila para tirar todas as impurezas, porque não pode ter nenhuma impureza, nenhuma sujeira, nenhuma pedrinha. Na confecção do vaso, se tiver um defeito, uma pedrinha, pode comprometer o resultado. Meu Deus. Assim é Deus em nossas vidas. Ele pega o pó da terra, que somos nós, ele começa a espalhar, ele começa a mexer, e ele começa a tirar todas as impurezas. E às vezes a gente fica incomodado, porque isso dói, parece confuso. Nós estamos no mundo e parece que tudo vai bem. A gente entra na igreja, aceita o convite, nós nos rendemos aos pés do Senhor e parece que um vento passou. É Deus procurando ali as impurezas, tirando toda a sujeira, porque ele não vê o pó da terra, ele já vê o vaso pronto. E para ele ver o vaso pronto, não pode ter sujeira, não pode ter impedimento. Só que Deus, ele, depois que ele faz toda essa verificação, ele pega a água, que representa o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. E na medida certa, porque ele não pode jogar água de uma vez, porque senão se desfaz. Qual é o crente que vai receber a comida espiritual de um adulto, sendo que a gente está engatinhando? Como Paulo disse, eu era menino, fazia coisas de menino, a gente come alimentos de criança. Com o tempo, o alimento vai aumentando. Então o Senhor, ele vai derramando aquela água, e com a sua mão, ele vai misturando, Aleluia. vai apertando, vai sentindo. E o prazer que o oleiro sente, o prazer que Deus sente nisso daí, é que nessa etapa, o Criador, ele está se envolvendo com a criação. O Criador, ele está se envolvendo com você. E aí, nesse processo, nós vamos lá na criação do mundo, quando Deus, ele usou da sua fala e começou a criar. Seja criado isso, seja criado aquilo ali e aquilo lá. Só que quando chegou na vez do ser humano, Deus, ele pegou a sua mão, ele suja a sua mão pegando o pó da terra, ele suja a sua mão quando ele mistura a água no barro, ele põe a mão e ele vai moldando você. Lá no ventre de sua mãe, Deus estava te moldando. Aleluia. Porque Deus, ele não faz vaso sem ele sujar a sua própria mão. Você é criação das mãos de Deus. Deus, ele começa a preparar aquele barro. Ele vai preparando. E quando o barro está no ponto certo, porque com a sua mão você vai sentindo, com o toque de Deus, ele vai sentindo na sua alma se você está pronto. Ele vai sentindo na nossa vida se nós estamos prontos. E quando ele sente que está pronto, ele não vai mexer no barro. Ele deixa o excesso de água sair, para ir secando um pouco, para depois começar a moldar o barro. E ele começa a moldar aquele barro. E ele vai moldando na forma de vaso. E ele vai moldando. E a hora que o vaso está ali, moldado, a aparência está ali, perfeita. Só que é o seguinte, a aparência é de vaso, mas ainda não é vaso.
vaso ainda não passou pela fornalha. O que está de crente, o que tem de crente nas igrejas, achando que é vaso pronto, ele se veste como vaso, ele fala como vaso, ele canta como vaso, ele prega como vaso, Mas é só aparência de vaso. não é vaso. Não passou pela fornalha, não passou pelo deserto, não passou pela prova. E o vaso, para ele estar pronto, o oleiro ele não joga o vaso que ele montou direto para a fornalha, porque a fornalha ela está aquecida, vai rachar, vai trincar, o vaso ainda não está pronto, porque o vaso ainda está mole, ele acabou de montar, não tem resistência, não tem força, não tem entendimento ainda, então Deus espera secar. Só que nesse processo de secagem, Deus ele fica do lado, porque quando o vaso ele está mole, ele está no processo de secar, ele pode pender para um lado, ele pode entortar para o outro. Mas o oleiro, Deus, ele pega a água e ele vai remodelando o que ficou torto. Ele vai modelando novamente. Ficou torto para esse lado, ele direito, ele vai endireitando. Caiu um pedaço, ele pega mais barro, ele arruma e vai moldando. E sabe por que Jesus usou o barro para curar os olhos daquele cego? Porque o ser humano ele foi feito de barro e só barro conserta barro. Jesus ele estava se revelando, Jesus estava mostrando a sua identidade, Jesus o criador do ser humano. Então Deus ele pega aquele vaso quando ele está meio mole ainda, ele vai remodelando. Se os irmãos não captaram, a água é o Espírito Santo. Enquanto tem água no barro, dá para moldar. Enquanto tem água no barro, tem salvação. Enquanto tem água no barro, você ainda tem esperança. Enquanto tem Espírito Santo na sua vida, dá para moldar. Enquanto tem Espírito Santo na sua vida, tem salvação. Enquanto tem Espírito Santo na sua vida, ainda há esperança. Ainda há esperança. Aleluia. Glórias a Deus. Mas Deus ele termina a obra dele. E quando ele termina aquela obra dele, ele procura para ver se ele acha algum defeito. Porque se tiver defeito, ele quebra e refaz de novo. Ele quebra. Sabe aquele crente quando Deus está moldando ele está vindo no primeiro amor, ele está vindo em todos os cultos, ele está se enchendo da palavra, ele está se envolvendo na obra, mas por algum vento de doutrina, ele começa a empenar, ele começa a fazer coisa que não agrada a Deus, ele começa a fazer coisa achando que está certo, ele começa a seguir pessoas, ele começa a seguir livros, ele não vê a Bíblia, ele não segue mais Deus. Então Deus vai e quebra, ele quebra e refaz de novo. Mas se o vaso está perfeito aos olhos do Criador, ele coloca na fornalha. E é lá na fornalha que vai sair toda a impureza. Lá na fornalha vai dar aquela firmeza, vai dar aquela estabilidade do vaso. Eita, Deus lindo. É ali que o vaso vai ser testado. Aleluia. Sabe o que é a fornalha? A fornalha é aquele deserto que você está passando, aquela dificuldade, aquela perseguição, até mesmo dentro da igreja. Aí o meu ministério não vai para frente. Isso aí é fornalha. Mas muito crente tem medo da fornalha. Eu tinha muito medo de fornalha. Porque quem é que quer ir no deserto? Senhor, me manda para o deserto. Senhor, eu quero uma aprovação. Hoje eu acordei com vontade de ser provado. Senhor, me manda uma dificuldade para provar o meu ser, para provar a minha alma. Ninguém faz esse tipo de oração. Se tiver alguém aqui, louvado seja a sua vida. A gente não. A gente quando entra na fornalha, a gente pede para sair. A gente ora, faz campanha. Pede para o pastor, ora por mim, eu estou passando uma prova, eu preciso sair da fornalha. Só que o que você não entende é que você não vai sair da fornalha. Essa é a vontade de Deus, foi Deus que colocou você ali na fornalha. Não tenha medo
da fornalha. Aleluia. Porque assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha, e havia outro com ele, esse outro, que é o Senhor Jesus, vai entrar junto com você na fornalha. Aleluia. Ele vai entrar junto. Deus nunca manda você numa prova que Ele mesmo não esteja do seu lado. Deus lindo, aleluia. Tem prova disso na Bíblia. Tem muitas ocasiões. Até na cruz, quando Jesus foi pendurado, Deus estava presente. E quando o vaso sai pronto, forte, robusto, bonito, o vaso entende que o vaso sozinho, ele é apenas um vaso. Só que ele consegue entender, compreender, após sair da fornalha, ele já está naquele fogo, ele consegue entender que ele em si, ele não é o vaso de honra. Ele só é vaso de honra porque é colocado dentro do vaso. Se tem azeite para ser derramado no seu vaso, você é vaso de honra. A palavra, quando entra no vaso e enche aquele vaso, você é vaso de honra. Mas não podemos pular processo, porque quando a gente pula o processo, o vaso racha. E o que acontece quando o vaso racha? Ele não retém líquido nenhum. Se você jogar água no vaso, em poucos minutos, a água vai embora. Sabe aquele crente que vem no domingo? A palavra enche ele fica cheio do Espírito Santo, mas como ele está rachado, ele sai daqui cheio. Mas quando é na segunda-feira, ele já está pela metade. Quando é na terça-feira, já não tem mais nada de Espírito Santo na vida dele. Crente que é rachado, vaso rachado. E não adianta, depois que o vaso está rachado, depois que ele já passou na fornalha, não dá para pegar água, não dá para pegar água e fazer remédio. Deus, ele não faz remédio na sua vida. Deus, ele prefere quebrar de novo e recomeçar. Deus, ele quer nos usar como vaso. Você vai ser sim vaso de honra, em nome de Jesus. Mas você não pode pular processo. Nós não podemos pular processo. Você vai ser sim vaso de honra. Mas como está escrito lá em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Há tempo de ser pó. Há tempo de ser barro. E vai chegar o seu momento de se transformar num vaso e vaso de honra. Amém. Deus. Amém. O que Deus me deu foi até aqui, vou passar isso na minha caixa. Eu agradeço muito a Deus por essa palavra. Abençoa teu filho, Senhor, aleluia. Que começou a agir em mim, primeiramente, eu quis compartilhar com a igreja. E antes de terminar, antes de entregar, eu gostaria de falar que Deus, ele ainda quer um relacionamento comigo, ele ainda quer um relacionamento com você. E se essa noite você foi tocado por essa palavra simples, singela, mas que foi inspirada pelo Espírito Santo, se você crê e sentiu a presença de Deus através dessa mensagem, lá no versículo 2 de Jeremias 18, Deus ele faz um convite para Jeremias, porque ao lermos nós pensamos que é uma ordem, só que quando chega lá embaixo, no 5, no 6, nós vemos que é um convite de Deus, onde Deus diz: levanta e vem. Levante e vem. Porque Deus iria falar. Deus ele poderia falar com Jeremias ali, no quarto dele. Só que Deus ele fala para Jeremias: levanta de onde você está e vem. E eu farei você ouvir as minhas palavras. Se você, essa noite, você quer fazer essa reconciliação, se você quiser essa comunhão novamente, eu faço o mesmo convite que Deus fez para Jeremias. Levanta do seu lugar, vem aqui na frente, que o pastor vai orar por você e você vai voltar até essa comunhão e Deus vai começar a mexer em você com as suas mãos e vai voltar a ter aquele apreço por você e vai querer ter essa comunhão novamente com você, amém?